Com o Troca de Passes para trazer informações direto de Buenos Aires, que virou a capital do futebol na América do Sul, né? Para essa decisão da Libertadores no próximo sábado entre dois alvinegros, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Vamos começar com informações. Vamos informações agora do Atlético, que também já está em Buenos Aires. A Rafaela Potter traz detalhes para a gente. Fala, Rafa. Felipe Diniz, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Troca de Passes. Estamos aqui em Buenos Aires, em uma das extremidades da cidade, viu? Porque fica bem distante do centro, o Hotel Resort, onde o Atlético está concentrado. Pouco mais de 30 quilômetros, viu? Tanto que a delegação atleticana desembarcou em Buenos Aires por volta das 7 horas da noite de hoje e só chegou aqui na concentração no hotel por volta de 9 horas da noite. A gente acompanhou o desembarque dos jogadores e a gente pôde perceber que praticamente todos do elenco vieram, inclusive o Zarate. O Zarate, que se machucou, está fora, cortado da grande decisão com o Botafogo no sábado, porque ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, mas ele veio com a delegação. A gente viu o Zarate chegando por aqui para dar aquele apoio, porque a gente sabe que é o jogo do ano para o Galo. O Galo aposta todas as fichas na Libertadores, não vem uma boa sequência de jogos, é verdade, inclusive no Campeonato Brasileiro vem de derrota para o Juventude, mas agora é esquecer essa sequência, é focar realmente nesse duelo importante demais e difícil demais também diante do Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro e que, nas palavras do Hulk, chega como favorito na decisão. Em busca do bi da Libertadores, o Atlético já começa os trabalhos nesta quinta-feira. A programação é a seguinte: tem um treino à tarde. Esse treino vai ser no estádio do Defensa e Justiça, mas vai ser um treino fechado, não vai ser aberto, a gente não vai poder acompanhar. Na sexta-feira, véspera da grande final, a gente vai conseguir acompanhar os 15 minutos iniciais, vai ouvir também uma palavra do Gabriel Milito, treinador, e também do Hulk, grande esperança de gols e líder dessa equipe do Galo. São essas as informações iniciais e a gente segue acompanhando a preparação do Atlético para a grande decisão da Libertadores contra o Botafogo neste sábado, aqui em Buenos Aires. Um abraço, Felipe, pessoal. Valeu, Rafaela Potter trazendo informações do Galo. Vamos por partes, como diria o outro. Começando a falar do Botafogo, né? Acho que o fato de o Barbosa ter chegado lá animado, tal, acho que também permaneceu até o fim do jogo, é um indício de que ele sentiu que não era nada grave e que poderia prejudicá-lo para o jogo do sábado. O Bastos é que gera um pouco mais de dúvida, né? Porque o jogador tem a experiência, né, de saber quando uma lesão é mais grave ou não, né, Fábio? A dúvida é se ele sentiu que poderia estourar e pediu a substituição, exatamente para não correr o risco de ficar fora do jogo de sábado, ou se ele realmente sentiu a lesão e aí não tem jeito, é pouco tempo para recuperar, né, Fábio? Exatamente, eu acho que essa é a diferença. Se ele realmente tiver sentido a lesão, se ele realmente tiver ultrapassado um pouquinho do limite, realmente não tem como se recuperar. Mas muitas vezes acontece isso que você acabou de citar, Diniz. Muitas vezes o jogador acaba sentindo desconforto, sente... Ela dá um aviso que vai estourar, né, Fábio? Se você persistir, se você continua no jogo, aí você corre o risco de realmente abrir, aí você não tem condição, não tem possibilidade nenhuma. Quando o jogador é mais experiente, às vezes ele sente ali que pode, de repente, se recuperar. Agora, é uma final, né? Uma final de Libertadores. Eu acho que, não sei se o Arthur Jorge vai... em alguns momentos, mesmo ele sendo um jogador muito importante, né? Se ele não tivesse 100%, provavelmente não deve, o Arthur Jorge não deve colocar de início no jogo, mesmo sendo um jogador importantíssimo para o Botafogo, que vem fazendo uma grande temporada. Porque é um risco grande também de você tem o seguinte, né? O Botafogo tem 3 zagueiros de um patamar e os outros já de um patamar mais abaixo, né? Você bota mais o Adrielson nessa conta. Isso. Se ele tiver 2... né? Eu acho que é uma situação aí mais complicada, né? Então, eu achei uma ótima notícia o Barbosa ter conseguido fazer o jogo e pelo que a gente viu no jogo, ele estava com um arranque o tempo todo. Eu fiquei muito de olho, né? Não mancou, né, Serginho? Aparentemente não mancou. Não percebi ele evitando corridas, nada. Então, a princípio, o Barbosa deve estar bem mesmo.
Eu acho que sim. Sobre o Galo, o Zaratio viajou, né? Mas muitas vezes... Sérgio. Então, muitas vezes, nesses jogos decisivos, acabam viajando todos os jogadores, né? Mesmo aqueles que eventualmente não ficarão à disposição. O Kahneman viajou com o Grêmio nesse jogo contra o Cruzeiro. O Kahneman está operado, não tem nenhuma chance de jogar. Ele foi lá para acompanhar, é isso mesmo, funciona. E esse é um desfalque muito sensível, né? Muito sentido no Atlético, porque... Imagino que ele estava sendo preparado pelo Milito para chegar no auge da forma física, porque vale lembrar que o Zaratio ficou um bom tempo machucado, né, Fábio? E ele vinha ali, começou aos poucos, entrando em partes dos jogos, aí começou a iniciar as partidas. Acho que era uma preparação pensando nesse jogo do sábado, né? Pensando nesse jogo do sábado, até porque o Milito já falou algumas vezes na entrevista dele, né, que o Zaratio, estando 100%, é um dos titulares dele. E até por merecimento, porque o Zaratio realmente é uma peça importante no Atlético, né? Ele, além de fazer várias funções do lado esquerdo ali, ele é um jogador que consegue chegar bem na área, que consegue finalizar, consegue fazer gols, consegue fazer essa recomposição defensiva também muito rápida, né? Então ele é um jogador importante. Ele vinha realmente ao longo da temporada já sofrendo com algumas lesões, né? Que tiraram ele boa parte dos jogos. Mas ele sentiu justamente contra o São Paulo. Foi quando o jogo que ele começou a jogar como titular e às vezes você tem que colocar também para experimentar, para ver como o atleta está, e ele acabou tendo azar de sentir. É um grande desfalque para o Atlético, porque seria um jogador realmente importante nessa final, até por tudo que ele representa dentro do clube, né? Até pela qualidade que ele tem, tudo que ele pode apresentar e entregar também. Vai fazer falta estar lá com o grupo, acho que é importante ele estar junto também, né? Como a gente sempre sabe, que é importante ter um atleta desse nível. Mas acho que a preocupação do Atlético maior é retomar, né? A retomada de jogar bem, né? Vem aí atravessando uns momentos difíceis no Campeonato Brasileiro, não está conseguindo se encontrar. E o pior, né? Eu estava vendo, porque eu comentei esse jogo o Zaratio, ele entrou no intervalo ainda, quer dizer, ele nem começou jogando. Então, assim, foram alguns minutinhos, né? Ele saiu, deixa eu ver, o Zaratio, ele saiu um pouquinho depois, cadê Zaratio, está aqui, 70 minutos. Ele jogou ali 20 e poucos minutos. Pois é, né? É um desfalque que é importante para o Atlético. Bastante, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, né? A gente falou aqui que o Atlético não fez grandes jogos assim, em termos de quantidade, né? De altíssima qualidade, mas os melhores que o Atlético fez nessa reta final de Libertadores, especialmente Fluminense, River Plate e um dos jogos contra o São Paulo, estiveram como titulares Fausto Vera e Daverson, que não puderam participar da campanha da Copa do Brasil porque já haviam jogado pelos seus clubes anteriores. Se tem algo em que o torcedor do Atlético possa se apegar para vencer o Botafogo no sábado e aumentar um pouco essa confiança em título, é de que o time que participou desses jogos, né, o time que foi escalado nesses jogos, pode ser repetido no jogo do sábado, né, com esses dois jogadores, né, Fábio? E tem outra situação, né? Que nós trabalhamos junto no jogo do São Paulo. Então também tem a questão do Paulinho. O Paulinho voltou a jogar, fez 2 gols no jogo. Então, assim, vinha também sentindo com os problemas. E aí ele falou várias vezes que estava realmente jogando no sacrifício, mas mostrou também, ele e o Hulk funcionaram muito bem. Verdade. Você tem a volta do Scarpa, você tem a volta do Arana, né? Que são jogadores acostumados com esses jogos grandes também.